Oi, gente. Boa noite. Pela primeira vez, boa noite por aqui. Normalmente é bom dia, né? Hoje não consegui fazer a live de manhã, né? Eu tinha entendido, né, pelo Senhor, nosso Deus, que era pra eu fazer a live hoje, mas enfim, o dia foi passando, eu não fui conseguindo entrar. Oi, Lilian. Boa noite. E aí o dia foi passando, eu não consegui entrar e eu entendo que tudo é direção do Senhor, né? É porque neste momento eu deveria estar fazendo a live e não de manhã. Então, amém. Hoje a gente vai fazer a live falando sobre a oração de Ana. Não sei se vocês conhecem, e então eu vou, né, dizer aquilo que o Espírito Santo falar no meu coração e a gente vai conversar então sobre a oração de Ana, amém? E a gente vai refletir, né, no que Deus quis nos ensinar, né? Aliás, quis não, o que Ele quer nos ensinar através dessa passagem, tá bom? Oi, Júlia, boa noite. Primeira vez no boa noite, né? Tô achando diferente. Olha só, a Lilia, né? Ela sempre tenta entrar e não consegue por causa do fuso horário hoje. Hoje deu certo, né? Então tá. Amém. Quem, né, sentir de compartilhar, compartilha. Às vezes é uma palavra que uma pessoa tá esperando, que precisa ouvir. Então, se o teu coração lembrou de alguém, se veio uma pessoa na sua cabeça, compartilha no aviãozinho, amém? Então tá bom. Bom, eu vou então fazer uma oração. Inclusive, antes, deixa só eu fazer uma coisinha. Só um momentinho. Pronto. O Espírito Santo me indicou algumas pessoas, então eu também compartilhei no aviãozinho. Então tá. Olha só, a Lília falou que a oração de Ana foi a oração dela por 7 anos. Amém, que lindo. A gente vai conversar sobre a oração de Ana e eu vou, né, falar alguns pontos que Deus tocou no meu coração sobre alguns detalhes. Amém? Bom, então tá. Então eu vou iniciar a oração pra gente dar início à live. Só deixa eu fazer uma coisa antes. Pra quem não sabe, eu tô gestante, né? Tô com 34 semanas, então eu tô com calor. Eu vou inverter aqui o ventilador pra ventilar mais. A Lília compartilhou aqui com a gente que ela orou, né, por 7 anos a oração de Ana e ela não foi atendida. E Deus sabe o que faz exatamente. Deus sabe o que Ele tem pra nós, né? Às vezes a gente não entende, mas a gente, depois de certo tempo, a gente entende, né, o porquê das coisas. E nada é por acaso, né? Tudo é direção de Deus. A gente, né, eu mesmo vivi situações assim que, né, a gente, né, passa por situações em que a gente não entende, mas depois a gente começa a entender e as coisas começam a fazer sentido, né? E enquanto isso, no percurso, a gente obedece. A gente obedece porque nada é por acaso, né? Não existe coincidência, né? Eu costumo dizer que existe cristocidência. Amém, Lília. Né? Ela disse aqui que ela não ficou feliz, né? Mas ela foi obrigada a aceitar, mas que hoje ela está ok. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Que bom que está tudo bem. Bom, agora sim, eu vou fazer a minha oração. Se você puder, hoje eu acho que a gente, né, não vai ter ninguém dirigindo ou no trabalho, ou sim. Então, se vocês puderem fechar os olhos e acompanhar na oração, caso contrário, não tem problema, mas que vocês estejam comigo em espírito através da oração, amém? Então tá. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por todas as coisas que o Senhor fez no nosso dia hoje. Obrigada por todos os desafios que enfrentamos e que nesse desafio nós pudemos
entender a voz do Senhor. E também que, né, para quem vai assistir essa live depois, ou assim como a Lilian tá num fuso de horário diferente, que o Senhor abençoe o dia dela, que o Senhor abençoe o dia da pessoa que está ouvindo, se for durante o dia, enfim, não importa o horário, mas que o Senhor esteja presente, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor diga, Pai, aquilo que nós precisamos entender, e que o Senhor esteja, Pai, à nossa frente, a todo momento, que não seja a minha boca, que não seja os meus pensamentos, mas que seja apenas a Tua presença, que o Espírito Santo fale por mim, que o Espírito Santo me revele, Pai, aquilo que é necessário. Então, em nome de Jesus, nós entregamos essa oração em Teu nome, Pai. Amém. Amém. Sim, eu estou grávida, né, eu descobri minha gravidez num período muito difícil, mas eu entendi que era um carinho de Deus, assim, pra nossa família inteira, né. Aí eu perdi meu pai, né, ano passado, e depois de um tempinho Deus nos presenteou com essa bebezinha, e eu creio que foi um presente de Deus, assim, para que a nossa família voltasse a ter o mesmo número de pessoas, né. Enfim, mas ela será e é muito bem-vinda, né? Então, eu entendo que ela foi um presente de Deus pra gente. Amém. Bom, se você tem uma Bíblia aí com você, eu vou pedir para que você abra ela, pegue ela onde ela estiver, na estante, na cabeceira, ou na gaveta, ou na bolsa. E aí, que você abra em 1 Samuel, é Velho Testamento, tá, gente? Fica depois de Ruth. E então, 1 Samuel, primeiro número grandão, que é o primeiro capítulo, livro de Samuel. O versículo a gente vai ler do 4 até o 18, tá bom? Então, do 4 até o 18. Sim, a Lília, ela estava presente no curso que a gente fez, né, junto de escrita, né, a gente escreveu um livro, e esse livro eu ainda não publiquei, mas eu vou obedecer ao Senhor e eu vou publicar o livro, que acaba sendo um pouco do meu testemunho, e eu conto como que foi o meu processo de intimidade com Deus, né. Durante esse período em que meu pai esteve internado, eu tive várias experiências com Deus, e Ele me fez entender o que é conversar com Ele, o que é entender o que Ele quer para nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente planeja e a gente faz planos e a gente se dedica àquele plano, e aí depois acaba sendo a vontade de Deus, né? Não a nossa vontade, né? Então, esse livro eu falo do meu processo de entendimento, de intimidade com Deus, né? Mas a gente vai conseguir publicar, né? em breve, se Deus quiser. Bom, então tá. Então eu vou... A Eulália entrou, eu não sei se ela já saiu, mas seja bem-vinda caso você esteja aqui ainda, tá bom? Então, beleza. Então vamos ler. Eu vou começar aqui. Então, lá no versículo 4. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. Oi, Célia, tudo bem? Boa noite. A Célia é uma querida também, que fez parte do grupo de empreendedoras, né? Que eu administrei por um período aí. E é uma querida. Célia, a gente vai ler agora 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 a 18, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram fazer algum comentário, se vocês quiserem, dá pra mandar no balãozinho que tem uma interrogação, que aí fica mais fácil de ver, porque como eu vou abaixar a cabeça, eu vou ler, eu não vou ficar vendo a tela, então pode ser que eu não veja alguma coisa. Mas aí qualquer coisa manda no balãozinho onde tem uma interrogação, que aí fica marcado pra mim e eu não me perco, tá bom? Então vamos lá. Então diz assim a palavra: Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina
e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela. A sua rival, a rival de Ana, no caso, era Penina, né? E ela tinha filhos e filhas. Ela, né, o Senhor permitiu que ela engravidasse de filhos e filhas. Então tá. E sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado os filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Então aqui a gente vê, né, uma situação em que Eucana, que é o marido de Ana e de Penina, né, aqui no Velho Testamento eles podiam ter algumas mulheres, né, não uma só. Então ele tinha 2 esposas, uma delas tinha bastante filhos e a outra não. E aquela que tinha filhos, ela zombava, né, de Ana por não ter. E quando eles iam adorar o Senhor no Velho Testamento, para eles terem contato com Deus, eles faziam ofertas, né, de sacrifícios e tal. Então, né, é diferente da gente, que hoje, né, Jesus Cristo já veio até nós, né, já veio à Terra e já nos libertou do nosso pecado e de todos os pecados. E quando a gente quer conversar com Deus, a gente ora. A gente fica em silêncio, a gente medita, às vezes a gente só chora e a gente conversa com Deus dessa forma, né? Antes não. Então, essa porção de carne que ele dava, né, à esposa, era parte do sacrifício que ele fazia ao Senhor, para ter contato com o Senhor, né? E ele dava a maior porção para Ana, porque ele amava muito ela, né? Ele a amava muito. E o que né, a gente pode entender um pouquinho daqui? Sabe quando você, uma pessoa, ela tira sarro de você, ou ela te afronta de alguma forma, sabe? Por você, de repente, não ter aquilo que você tanto quer e ela tem, sabe? Isso tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, né? Às vezes as pessoas são assim, maldosas. E isso machuca, né? Então, eu entendo que a Penina, ela representa, né, essas pessoas que muitas vezes não entendem, né, que a gente tem sentimentos e acaba nos ofendendo ou acaba fazendo algo que nos deixa triste, né? E mesmo o marido de Ana amando muito ela e dando a maior porção a ela ainda assim se sentia triste, né? Porque faltava aquilo que ela tanto queria, né? Então. Oi, André, boa noite. André é meu marido, gente. Então. Aí, continuando. Lá no versículo 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor Deus dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor.
pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Então, o que eu tenho a comentar aqui? Deixa eu primeiro falar quem é Eli. Eli, ele era um sacerdote, então ele foi escolhido por Deus, né? De forma a ter acesso a Deus, né? Então Eli, muitas vezes ele transmitia as mensagens de Deus, ele fazia expiação, né, pelas pessoas. Expiação é quando, na época, alguém fazia cometia algum pecado, e aí eles tinham que fazer o sacrifício, né, para que aquele pecado fosse anulado diante de Deus. Então ele era, né, uma das pessoas que tinham essa função, né, o sacerdote. E ele, né, Deus falava diretamente com ele. Eli. Ou seja, Eli era um homem de Deus, né? E assim, quantas vezes a gente não tá em algum lugar ou em alguma situação em que a gente tá em espírito, a gente tá orando, a gente tá pedindo a Deus, só que a pessoa não conhece, ela vê o exterior, né? Ela não vê você, ela não conhece o seu coração. A única pessoa que conhece o seu coração mais do que você mesmo é Deus. Deus, ele sabe nossos planos, antes mesmo da gente saber quais deles são. Então, assim, ela estava muito triste e angustiada. Por isso, ela chorava muito. E eu acho que a angústia dela e a tristeza dela era tão grande que ela devia estar completamente, assim, devastada, né? Triste e se derramando aos pés do Senhor, sem se importar quem estivesse à volta, né? E olha só uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li isso, né? Essa passagem. Eli, ele era um homem de Deus, né? Ele conhecia Deus. E mesmo ele conhecendo a Deus, quando ele viu, ele não conhecia o coração dela, né? E aí quando ele viu ela daquela forma, né, em que ela estava orando, e ele não entendeu que ela estava orando, ele achou que ela estivesse bêbada. E fez uma pergunta. Mas é uma pergunta com uma intenção, né? Até quando vai se embriagar? Ou seja, ele fez uma pergunta, né, afirmando que ela estava bêbada, sendo que na realidade ela não estava. Então ele julgou ela antes mesmo de saber quem ela era. E quantas vezes nós somos julgados sem a pessoa ao menos conhecer a nossa história? E aí o que Ana respondeu? O que você responderia se você fosse Ana? Você tá ali triste, já foi ofendida por Penina, seu marido te ama muito, ele te dá a maior porção, mas você não tem aquilo que você mais quer de Deus. Seja, né, independente do que seja, no caso de Ana era um filho. E ela era ofendida por outras pessoas, pela Penina, por não ter um filho, né? Ela era acusada por Penina por não ter um filho. Então, nesse caso, o Eli, ele fez o quê? Ele pré-julgou Ana só por causa da forma como ela estava. E aí ele perguntou, até quando você vai se embriagar? Sendo que, na verdade, ela não estava embriagada, né? Ela estava falando com o Senhor. E aí, como ela respondeu? Ela explicou. Ela ficou irada? Aqui não fala. Ela não ficou irada. Ela respondeu, não estou bêbada, né? Estou apenas triste e me derramando aos pés do Senhor. E ela não se revoltou, ela não perdeu a essência dela, né? Naquele momento ela estava em oração, ela estava em espírito. Então é a mesma coisa se a gente, talvez, né? Às vezes a gente tá fazendo a nossa parte com Deus, tá cumprindo aquilo que Deus coloca no nosso coração, e aí vem alguém e te acusa de uma coisa e te ofende, e aí você fala, mas, tipo, quem é você pra falar isso de mim? A Ana, ela não se revoltou. Ela apenas respondeu a verdade, mas sem ira,
né? Ela respondeu a verdade sem ira. E quantas vezes alguém nos ofende, fala algo ao nosso coração, que a gente perde toda a nossa... tudo aquilo que a gente conseguiu, né? Durante o dia, na presença do Senhor. Ficar em paz, a gente, no estalar de dedos, vai por água abaixo e a ira toma conta, né? E aí a gente perde toda aquela sensação de paz, aquela paz que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. A gente perde, porque quando a gente entra em ira, o Espírito Santo se entristece e ele fica triste com a gente, né? E o Espírito Santo, aqui Deus, ele não ficou triste com Ana, porque ela foi acusada num momento de muita tristeza e angústia, após ter sido acusada por Penina, e mesmo assim ela se manteve na presença do Senhor. Ela não respondeu Eli. Ela poderia ficar até desanimada com Deus, porque Eli, ele era um homem de Deus. Então ela poderia pensar, nossa, se um homem de Deus está me falando isso, né? Ele pode ser comparado com Penina. Não que Penina não era de Deus, não é isso. Mas Penina a provocava, né? Ela era usada, né, pra magoar a Ana. Então ela poderia pensar, nossa, se um homem de Deus também tá falando coisas de mim, então eu vou me revoltar, sabe? Então eu vou ficar muito triste. Mas ela não fez isso. E aí, nesse caso, ele falou, então, que o Senhor lhe conceda o que você pediu, né? E ela exclamou, muito obrigada, né? Ela poderia entender que ele foi irônico. Nosso coração é muito mau, né? Às vezes a gente interpreta uma pessoa falando Deus te abençoe e a gente fica até assim, né? Então ela aceitou de coração aberto. E com isso, ela voltou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava mais triste, né? Eu queria ler também uma passagem que está em Isaías. Isaías, capítulo 64. Quem tiver com a Bíblia pode ir lá em Isaías, é Velho Testamento ainda. É Isaías 64, então o número grandão, capítulo é 64, e o versículo, o número pequenininho, é o 6. Que diz assim: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não... vou começar de novo. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murcham e caem... como as folhas das árvores murchamos e caímos. E os nossos pecados nos levam embora como o vento. Olha só, se Ana tivesse se irado, tivesse levado a sério o julgamento de Eli, que era um homem de Deus, né? Porque as pessoas são falhas. Então, mesmo que a pessoa conheça Deus, ela falha. A única pessoa que não vai falhar com você é Deus. Por isso que a gente tem que ter nossa confiança nele, em mais ninguém além dele. Então, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Isso é fato, genuíno. E aí, muitas vezes, a gente quer mostrar a nossa justiça. E a nossa justiça, por mais que você esteja certo, a sua justiça não passa de trapos imundos. Mesmo você tendo razão, mesmo você tendo todos os argumentos do mundo, não passam de trapos imundos, porque você é pecador. Então, eu sou pecadora. Então, a nossa justiça para Deus, assim, não faz sentido. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e os nossos pecados nos levam embora como o vento. Como que uma folha da árvore é? Ela é verde, ela não é murcha. Se você pegar uma folha da árvore e fazer assim, ela vai até estalar de tão
cheia de vida que ela é, né? Ela estala, porque ela não tá murcha, ela tem água, ela tem vida. Mas toda folha de árvore um dia murcha e cai. Nós estamos assim, nós somos folhas de árvores. Muitas vezes nós estamos assim super vitalizados, super cheio de vida, super cheio de Deus e com fé. E aí de repente vai ter um período do dia, ou então vai ter um dia em que a gente vai murchar e vai cair. Mas Deus, ele é misericordioso e a gente pode identificar que a gente murchou e caiu. Boa noite, Fabiana. E a gente pode identificar que a gente murchou e caiu, mas nós podemos nos alimentar da palavra de Deus, nós podemos nos revestir de Deus e nós voltamos a ser folhas de árvores, folhas vivas, né? Folhas com vitalidade. Então, continuando, né? Só para concluir. E aí os nossos pecados nos levam embora como o vento, né? Então, assim, toda a justiça que a gente quer fazer com as nossas mãos não vale nada para Deus. São como os trapos imundos, porque nós somos cheios de pecados, assim como nós hoje estamos aqui, super na presença de Deus. Pode acontecer uma situação em que nos tire do sério e a gente deixa toda aquela graça, que é de graça, para trás, para poder fazer a nossa justiça e justificar os nossos meios e passar por cima de quem for, mesmo que você vai magoar, mas eu estou certa, então eu quero falar porque eu preciso falar. E aquilo me deixa cheio de vigor, mas na verdade é o seu pecado falando mais alto, né? E Ana não fez isso. A Ana não deixou que o pecado da ira levasse embora a graça que o Senhor tinha para dar para ela, né? Não que às vezes a gente, né, por exemplo, a gente pede e Deus não dá, mas é porque, não necessariamente que é porque a gente perdeu, né, a graça, porque Deus, ele não muda. Então o plano que ele tem pra você é o plano que ele tem pra você, é o plano que ele já escolheu pra sua vida. Então mesmo que você faça errado e depois você volte, né, assim como a folha da árvore que cai, mas ele sabe, ele te conhece, ele sabe o seu coração. E aí você pode e deve se arrepender de coração e não cometer mais isso, né? Fazer o máximo para não cometer mais isso. E aí, muitas vezes a gente acha que os nossos pedidos, né, de oração não são atendidos por causa de algum ponto X e Y ou Z, mas na realidade é porque aquilo que o Senhor tinha guardado para nós era maiores que os nossos planos. E a gente não vai entender muitas vezes. Ou sim, né? Enfim, se Deus revelar, ele vai te explicar. Se for pra você entender o porquê, ele vai te explicar. Eu vivi momentos muito tristes ano passado, né? E a passagem de Isaías que eu li agora é Isaías, capítulo 64, versículo 6. Quando eu salvar a live, eu vou deixar salvo os versículos que a gente falar aqui agora, tá bom? E assim, eu passei por um momento assim que, sabe, foi muito dolorido, muito difícil. E aí eu fico pensando, sabe, se Deus me falasse assim, olha, Dani, senta aqui, deixa eu falar com você uma coisa. Eu tenho esse plano pra você. Eu quero que você me conheça, eu quero conversar com você. Eu quero que... Isso, Isaías 64, versículo 6. Eu quero conversar com você, eu quero que você tenha um relacionamento estreito comigo, cada dia mais. Eu quero te abençoar, eu quero te dar uma filha, né? Você já tem um filho, eu quero te dar uma filha. Eu quero fazer tantas coisas na sua vida, mas olha, até que chegar esse momento, eu vou precisar levar o seu pai embora, né? Vou precisar levá-lo. Mas você vai escrever um livro sobre tudo que eu te ensinei, sabe? E você vai, né? Você vai poder falar com pessoas sobre a minha palavra. E aí eu ia falar assim, mas peraí, Deus, eu adorei o seu plano, mas essa parte aí que o Senhor vai levar meu pai, como assim? Eu não quero que meu pai morra, né? Eu não quero. Não, meu pai é muito novo, eu sou nova, meu filho não tem um aninho ainda, pelo amor de Deus, não.
Vamos fazer assim, ó, vamos mudar o plano? Vamos fazer assim, ó, o Senhor pode fazer tudo, mas mantém meu pai aqui comigo, tá? Porque eu preciso dele perto de mim. Então, se a gente conhecesse todos os planos que Deus tem pra nossa vida, muitas vezes a gente não ia ter entendimento das circunstâncias que Ele nos coloca, né? Né? E o meu pai ser internado por causa da Covid me moveu a estar na presença do Senhor, né? E a estar aqui hoje falando com vocês, né? Se não tivesse sido assim, será que eu teria esse posicionamento hoje, né? Não sei, só Deus sabe, mas quem somos nós para questionar os planos dele, né? Foi o que ele planejou pro meu pai, pra minha família, pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão, né, que estávamos, pro meu marido, né, que a gente estava envolvida com meu pai. E foi isso, né? E eu tenho que falar o quê? Amém, Senhor. Esse é o seu plano pra mim, né? Então, ó, agora só mais uma outra passagem aqui. Isaías é o capítulo 65, versículo 1. Então, Isaías 65, versículo 1. Que fala assim, ó. Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invoca meu nome, eu disse, aqui estou, aqui estou. Olha só, né? Meu marido que leu essas duas passagens hoje, né, junto comigo. E aí eu até anotei, porque eu achei muito forte isso que tá falando aqui, né? Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Então, assim, Ana pediu ajuda pro Senhor, né? Ela poderia ficar triste com Penina, ela poderia ficar triste com a situação, achar que ela não é abençoada, achar que a vida dela, ela não é abençoada porque ela não tem aquilo que ela quer, e ela poderia ficar triste e tudo mais, e ela não poderia não ter pedido ajuda pra Deus, né? E muitas vezes a gente pede ajuda pra Deus, mas a forma como a gente pede não é aquela forma, não é o plano que Deus tem pra gente. Então, por mais que a gente peça, né, as minhas orações enquanto meu pai estava internado era do tipo, cura meu pai. E eu colocava data pra Deus, eu falava assim, ó, Deus, cura meu pai até dia 30, porque o aniversário do meu filho é dia 30. Então eu quero fazer uma ligação de vídeo, porque eu fiz todos os meses aniversário, então meu pai tem que ver e tem que curar ele até dia 30. Sabe? Esses eram os meus planos. Eu demorei pra conseguir abrir a boca e falar, mas que seja feita a tua vontade. Eu demorei pra conseguir orar dessa forma, né? Mas teve uma hora que Deus falou no meu coração que eu tava orando errado, né? Que não adiantava eu colocar data e fazer o meu plano, que eu sou cheia de planejar, sabe? Não adiantava eu fazer do meu jeito, porque não ia ser do meu jeito, seria do jeito dele, assim como foi. E Deus, ele está pronto para ser encontrado, mas ninguém me procura, né? Então, a nação não invoca o meu nome, mas aqui eu estou. A gente precisa procurar Deus, a gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa estar na presença do Senhor, porque Ele está pronto já, nos esperando, porque Ele já te escolheu. Antes de você nascer, antes da sua mãe saber o seu nome, Deus já sabia qual seria o seu nome. E Ele já sabia qual seria o plano para sua vida. E Ele só tá ali, esperando. Porque Deus, Ele não é como o inimigo, Ele não invade a sua casa. Ele não invade a sua mente. Mas Ele bate a porta, né? Ele bate. Bate como? Através dessa live. Ele bate através da boca de uma pessoa que conversou com você hoje ou semana passada. Ele bate através do Instagram, porque Deus sabe que existe o Instagram. Ele sabe que existe o WhatsApp. E Ele sabe que as pessoas usam essas ferramentas, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Então, Ele te avisa, eu tô aqui, eu estou te procurando. Então, venha, né? Me procure. Ore.
ore, coloque tudo o que você tem no seu coração, todas as vontades, todos os anseios, todos os medos, todos os seus planos, todas as suas angústias. Orar é falar, não é nada demais. Orar significa falar. Eu fiz um post sobre isso, né? Tá aí na timeline. Orar é igual a falar. Então fale, isso já é você buscar Deus, né? E também leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus também fala com você através da Bíblia. Ou seja, o que o Senhor colocou no meu coração com relação à oração de Ana é que muitas vezes a gente se rebela, a gente fica nervoso, fica magoado contra pessoas que muitas vezes conhecem a palavra, muitas vezes não conhecem a palavra, mas são pessoas, são humanos que têm sentimentos, que são de carne, que são usados pelo inimigo sim, e que te acusam, né? Assim como Ana foi acusada de bêbada no momento em que ela estava totalmente entristecida. Então é que a gente possa refletir. Quando alguém te ofender, quando alguém bater de frente com você e você estiver no seu íntimo com o coração puro, qual vai ser a sua atitude? Você vai se rebelar? Você vai ficar revoltada? Você vai perder a sua unção? Você vai perder a paz de espírito que só o Espírito Santo pode te dar? Que ele te causa essa alegria? Você vai deixar tudo isso para trás para fazer a sua justiça que não passa de trapos imundos perto da justiça de Deus? Então, ela estava entristecida e vulnerável, sim, é verdade, ela estava vulnerável. E mesmo vulnerável porque ela já tinha sido magoada anteriormente, né? Porque não foi só ele que acusou ela. A Penina também acusou ela. E mesmo assim, ela se manteve ok, sabe? Deixa eu te explicar quem eu sou. Não tem problema você me julgar. Eu não vou me deixar me contaminar, eu não vou entristecer o Espírito Santo por causa de você, né? Porque você é homem, você é mulher, você é humano, você erra, você julga errado, nós julgamos errado o tempo todo, porque a gente vê e inconscientemente a gente já tá pensando alguma coisa em paralelo, sendo que a gente nem conhece essa pessoa, né? Então, quantas vezes a gente não julga e quantas vezes nós não somos julgados de maneira errada? Do mesmo jeito que a gente julga, as outras pessoas nos julgam. E do mesmo jeito que elas julgam errado, nós podemos julgar errado, não é? Então, acho que era isso, assim, a mensagem que Deus colocou no meu coração a respeito da oração de Ana. Então, que nós possamos ser como Ana, que nós possamos ter um autocontrole, né? E esse autocontrole, ele só vem através de Deus, que é Deus que nos dá o autocontrole. Enquanto a gente não deixar o controle do videogame da nossa vida nas mãos de Deus, a gente vai querer jogar do nosso jeito. E muitas vezes a gente faz o pior percurso, né? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem algo a contribuir aqui, quiser falar, compartilhar com a gente, fica à vontade. E é isso, então, a mensagem que Deus colocou no meu coração pro dia de hoje. Tá certo? Deixa eu só dar um gole de água enquanto eu vejo se alguém se manifesta. Oi, Miuli. Não sei se é assim que fala seu nome, mas boa noite. A gente tá aqui praticamente encerrando a live, mas eu vou deixar ela salva, se Deus quiser, né? Só se acontecer alguma coisinha aqui e der errado. Bom, então eu acho que é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que eu não, né? Que o Senhor pediu pra eu compartilhar. E aí eu vou fazer só uma oração pra encerrar, tá bom? Então, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, fique em espírito, né? Junto comigo em oração. Ore aí na sua casa. E que a gente possa orar junto neste momento, amém? Bom, Senhor Jesus, muito obrigada por tudo, Pai. Que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor esteja presente, Pai,
na vida de cada uma dessas pessoas que estiveram por essa live, que passaram apenas, ou aquelas pessoas que ainda vão assistir. Que o Senhor preencha, Pai, o coração delas, que nós possamos ter o coração de Ana, sem ira, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, nos revestir da Tua Palavra, que nós possamos ler a Tua Palavra e ter discernimento, Pai, através da sabedoria que vem do céu. Que o Senhor coloque em nossos corações os planos que o Senhor tem para nós, que os nossos planos sejam que os seus planos sejam os mesmos que os nossos e os nossos o mesmo que o seu, que nós estejamos alinhados, e para isso que o Senhor venha tocar cada um de nós, que a gente possa seguir o caminho que o Senhor escolheu para cada um, Pai, e que nossas orações, Senhor, estejam direcionadas, Pai, ao melhor, porque o Senhor tem planos de vida, planos de glória, planos de felicidade para nossas vidas. Entregamos essa noite em Tuas mãos, que o Senhor nos livre de todo mal. Para quem estiver aí durante o dia, que o Senhor abençoe o dia dessa pessoa, que o Senhor a revista de todo entendimento e que ela possa, Pai, durante o dia, amanhã, durante toda a vida, aplicar, Senhor, a palavra que é a nossa espada, Pai, que a gente possa aplicar a palavra durante o nosso dia, durante nossa convivência com outras pessoas, Pai. Muito obrigada por tudo, entregamos essa oração em Tuas mãos e que o Senhor esteja sempre presente, cada dia mais em nossas vidas, em nossos pensamentos, e que nossa palavra seja, Pai, sempre de oração para o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Imagina, Ju, amém, que bom. Oi, Estela, boa noite. Então tá bom, gente, muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. Eu vou deixar salva a live e se você sentir que alguém precisa dessa palavra, que você compartilhe. E eu não falo isso pra ter views e nem pra popularizar, mas é porque é a palavra de Deus e a gente precisa ser a boca de Deus aqui. Então, que se Deus pedir, que nós possamos obedecer. Amém? Então, uma boa noite e um bom dia, Lília. Bom dia pra você, que vai ver isso amanhã. E uma boa noite pra você, que vai ver isso à noite ou tá vendo agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E até a próxima live. Um beijo, tchau, gente.